Galera, começou a Série B pro Vasco da Gama e não começou legal. Tá aqui do lado o placar do jogo. Vasco da Gama 0, Operário 2. Nesse vídeo a gente vai te contar como foi. Se você não viu o jogo, é preocupante a situação do Vasco. O Vasco da Gama acabou perdendo hoje pela manhã. Tô fazendo esse vídeo aqui no sábado. Primeira rodada da Série B em São Januário. O Vasco já começou o jogo de uma outra maneira. Lento, completamente desconectado de um jogo tão importante, né? Estreia na segunda divisão, o time tem a responsabilidade de voltar e o Operário entrou muito mais ligado. O time de Ponta Grossa, lá no Paraná, com poucos minutos, uma bola roubada pelo Zeca, gol do Leandrinho no comecinho do jogo. Outra bola roubada num passe errado do Andrei, 2-0. E parecia que o Vasco realmente iria tomar uma goleada hoje. O Operário, bem treinado pelo técnico Matheus Costa, tem grandes qualidades, tem um time muito organizado. Ricardo Bueno, ex-Palmeiras, muito bem no jogo. Rafael Chorão, muito bem no jogo. Tomás Bastos, os dois ali na marcação e na armação. Djalma Silva, Alex Silva, dois bons laterais. Leandrinho bem no jogo, um dos reforços para a temporada. Giancarlo perdeu 3 oportunidades só no primeiro tempo. E o Vasco sem saída. Lento, Zeca muito mal, errando tudo pelo lado esquerdo. Léo Matos é um lateral meio zagueiro, não tem tanto cacuete ofensivo. Meio campo não funcionou no primeiro tempo, Morato mal. Gabriel Peck foi o melhor jogador da equipe no jogo de hoje. Tentou ainda alguma coisa, exigiu boas defesas do goleiro Simão, né, o goleiro da equipe paranaense. Mas foi só, muito pouco. Herman Cano quase não pegou na bola. Teve algumas chances no segundo tempo apenas, quando o Vasco se lançou. Mas um time muito retraído, um time que não conseguiu realizar em campo nada de interessante. Uma defesa exposta, um time que dava espaços nas laterais, nas costas dos seus laterais a todo momento, principalmente no primeiro tempo. As modificações que o técnico Marcelo Cabo fez melhoraram um pouco o time, principalmente as duas últimas, com o Vinícius entrando, com o Riquelme do lado esquerdo, porque o Zeca realmente viveu uma manhã muito complicada em São Januário, mas chamou atenção. O Figueiredo não conseguiu fazer uma boa partida, jogou como titular. As substituições que vieram depois dele também, salvo essas duas últimas, não deram resultado algum. Sarrafiori entrou mal, Daniel Amorim entrou muito mal. Mas o que mais chama atenção e que pode preocupar o torcedor vascaíno não é a derrota, porque acontece, né? Perdeu a estreia por 2-0, mas a maneira, porque o Operário mandou no jogo. No primeiro tempo teve 11 finalizações contra apenas 5 do Vasco. Parecia que quem estava jogando em casa era o time paranaense, não o Vasco. Sem personalidade, sem confiança, um time espaçado, buracos no meio campo. Falta muito para o Vasco da Gama realmente, para o início da Série B. Foi bem decepcionante para o torcedor, sem dúvida, a atuação do Vasco da Gama em todos os aspectos, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tomou 2 gols em falhas individuais, mas que, na verdade, traduzem uma falta de pensamento, de uma ideia coletiva de jogo para um time que já tem um trabalho, né? Lembrando que o Vasco não chegou nem às semifinais do Campeonato Estadual, trocou muito, né? 13 reforços, 10 jogadores foram embora. Vanderlei no gol, né? Uma das novidades, mas não apresentou nada. Foi absolutamente dominado o Vasco da Gama, repito, por um time do Operário que vai dar trabalho, muito trabalho ao longo de toda a competição, porque é muito bem conduzido pelo jovem Matheus Costa, o técnico mais jovem das duas divisões principais do Brasil, apenas 34 anos, salvo engano, mais 2 bons zagueiros, Filemon e Renier, que estreou hoje, seguros, 2 bons laterais, como já disse, 2 grandes articuladores, Leandrinho, que tem problemas físicos, mas quando está inteiro joga muita bola, Giancarlo do lado, Felipe Garcia do outro, que roubou a bola do Zeca no primeiro gol, e o Ricardo Bueno flutuando, saindo da referência, buscando os lados do campo, ajudando na armação. Dominou o Vasco. De fio a pavio, do começo ao fim do jogo, não teve resistência a equipe Cruz Maltina, que enfrentou uma equipe que joga como time grande. E o Vasco, infelizmente, hoje não jogou como time grande. Fica a preocupação, porque não é uma coisa pontual, é uma coisa sistêmica. O Vasco tem muitos problemas e vai precisar construir uma caminhada. Já tem a Ponte Preta de Campinas na sequência, fora de casa, em São Paulo, a Ponte estreando o técnico, né? O Gilson Kleina vem aí de novo. E o Operário joga em casa
em casa entre aspas, né? Vai ter que jogar no Couto Pereira, né? Porque Ponta Grossa fechada aí, pandemia, enfim, mas vai jogar em Curitiba contra o Guarani. O Guarani que empatou com o Vitória em casa na primeira rodada. É só o começo, vascaíno, mas foi um começo bem ruim do Vasco da Gama. Alerta vermelho em São Januário. Se você curtiu esse vídeo, inscreva-se no canal, aproveite para dar aquele joinha, dar aquele like para o nosso canal crescer, para você ajudar o nosso trabalho aqui, vai contribuir muito com a gente, compartilhe esse vídeo. Um abraço, bom fim de semana.